Bom, vamos falar de coisa ruim? Agora é a hora, né? Temos que falar de coisa ruim. Rapaz, é o título dessa live aqui. O que aconteceu com o Michel Pereira? Eu acho que eu não vou fazer um preâmbulo aqui. André Azevedo, o que aconteceu com o Michel Pereira na sua visão? Porque foi tudo bizarro, né? A gente já tinha comentado sobre um turbilhão na vida pessoal, sem entrar em detalhes aqui, mas a vida pessoal, assim, eu vou citar o meu exemplo. Eu tô com um filho recém-nascido e o meu outro filho tem menos de 2 anos, que também não dorme bem. Só essa conjuntura, eu já não. Essa noite eu dormi tipo 3 horas. Se eu fosse um lutador profissional, isso afetaria tremendamente a minha vida. E isso aqui eu tô falando de coisa boa, que são 2 filhos saudáveis e pequenos e uma família e tudo mais. Se você tem um problema na sua vida pessoal que te consome psicologicamente, que, cara, pode te levar pro buraco total. Não tô dizendo que é o caso, mas pode ser a situação, porque o problema aí do Michel Pereira foi bem público, né? Foi feito bem público pelos participantes. Então pode ser que o cara não esteja com cabeça e tá indo lá, por que então não luta? Mas de repente precisa, a gente não sabe. Não sabemos se precisa dar grana, se não precisa. Não sabemos. Eu sei que, né, pode ser um motivo, mas o resto foi tudo bizarro, né? Tipo, a Exato. entrada foi bizarra, a atuação foi bizarra, a estratégia pedida foi bizarra. O Abu Magomedov, beleza, tem um problema aí crônico, né? Não é crônico, é um cara que talvez o ponto fraco dele seria cansar rápido, né? A gente viu isso principalmente contra o Sean Strickland, mas o Sean Strickland tem um volume de jogo muito bizarro, né? Então fez ele cansar. Agora, querer que o cara canse andando para trás fica mais difícil, né? E aí qual era o plano? Era o cara deixar o cara só apanhar por 2 rounds para o cara cansar e virar no terceiro, só que o Michel também tem um lance com gás. Rapaz, me ajuda a entender. Cara, é difícil entender, velho. Ó, alguma coisa tá muito errada ali. Alguma coisa tá muito errada. Não dá pra gente saber o que é, só o próprio Michel. Mandei uma mensagem para ele, inclusive. Mandei uma mensagem ontem, falando, e aí, pô, tá tudo bem, tal, papapá. E off aqui, se quiser falar, já. Ele não me respondeu, deve estar bolado. E assim, deve estar tomando porrada para tudo que é lado na internet. Nessas horas, meu amigo, perdeu, você sabe como é. Acabou. Nossa. Não adianta você Perder competir. assim? Não, foi Perder bizarro. assim e Não, depois da luta com o Antônio Hernandes. bizarro, cara. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido com ele. Era melhor ele ter saído da luta do que ele ter lutado desse jeito, isso eu não tenho dúvida. Quanto ao problema que você falou que ele estava enfrentando, ele estava com a esposa e com o filho lá, de boa. Parece que fizeram as pazes. O que eu acho muito estranho, cara, e para mim, sinceramente, é um mistério, cara. Porra, o cara entrou dançando. Assim, se você tá lesionado, mal, se tá alguma coisa errada, se você não treinou, se você sabe que você não tá em condições de competir, eu acho muito louco você entrar meio que, porra, porque o entrar dançando é tipo assim, it's showtime, é a hora do show. Então você bota uma expectativa com todo mundo que tá ali. Você viu que na hora que ele entrou dançando, a transmissão tirou a câmera, nem mostrou ele dançando legal, o negócio meio... Enfim, cara, aí o cara entrou e simplesmente não se apresentou. Estava irreconhecível. Não sei o que é. Não sei se é alguma lesão que ele está grave, mas se for uma lesão grave, mais um motivo para sair da luta. Seria muito... Se ele tiver machucado de forma grave, seria muito melhor ele ter saído da luta do que ele ter lutado daquele jeito. Sabe? A bolsa é importante? Porra, é importante, mas, cara, quantas lutas esse cara tem? Passar Quantos sem bônus? pressão também, né? Passar Quantos sem bônus esse pressão. cara tem? Pois é, Meio, entendeu? André, pode ser, assim, somando o Antônio Hernandes com essa, pode ser que meio beijo da morte pro cara. Ele não recuperar a moral nunca mais. Exatamente. Não, Não, essa performance dele foi uma performance de demissão. Eu não sei se vai ser o caso, porque é um cara que vinha de uma porrada de vitórias seguidas. É um cara que pode ser que na próxima luta venha e volte a ser aquele cara de sempre. Era a nossa expectativa para essa luta desse sábado, que não aconteceu. Foi tudo muito estranho, galera. Eu achei ele mais sério nas entrevistas, na pesagem. Eu até vi com um lado positivo. Até falei no bancada, no programa de sexta, falei, pô, no dia da pesagem. Falei, cara, tô gostando dessa postura do Michel aí. Mais sério, concentrado, maneiro. Pô, chegou na hora, irmão, ele surpreendeu. Muita gente achou que ele estava deprimido nas entrevistas com a Evelyn, com... É mesmo, eu fiz uma outra leitura. Será? Pode ser, cara. Pode ser um problema de ordem psicológica, um problema emocional, pode ser, cara.
Mas alguma coisa tem, galera. Alguma coisa tem. E é alguma coisa grave, porque o cara simplesmente não performou. O cara travou. Pode ter tido algum problema desse. A única coisa que fica é que o cara entrou dançando. Pô, se o cara. Entendeu? Isso que me deixa um pouco. Pô. Mas até a dancinha. Assim, a marca registrada do Michel, gosta ou não gosta, é alegria, expansividade, extroversão, né? E você vê que até a dancinha foi meio. Foi meio brocochô, né? Não foi. Carrano, ajuda aí. Cara, Ajuda então, aí. assim, sobre a luta, não tem o que falar, né? O Michel realmente não lutou, fez uma estratégia de cansar o cara durante 15 minutos, numa luta de 15 minutos. Então, assim, não tem. Cansa ele 3 rounds, mas a luta só teve 3 rounds. Então, assim, não faz muito sentido. Você faz isso numa luta de 5, né? E sobre a luta tem pouco o que dizer. E ainda fiquei com a impressão que ele cansou antes. Cansou antes do Abus. Mas, cara, uma coisa assim, de novo, que é importante, que vocês citaram aqui por alto, mas eu nem acho que é uma questão assim, dependendo da situação contratual dele, quantas lutas tem pra frente, sabe, uma porrada de coisa, ele já pode entrar muito pressionado na próxima luta. Porque, beleza, são 2 derrotas. Mas se sofrer mais uma derrota, ficariam 3, e com essas 2 performances que não deixam assim. Não tem muito, né? Fica uma cara de terra arrasada. E é realmente preocupante, porque é um cara que tinha uma sequência de vitórias assim. Acho que aí vocês falaram da questão psicológica também e tal. Não dá pra gente afirmar nada categoricamente, mas até ver como o Michel vai lidar com isso, com esse momento, porque ele foi um cara que teve uma sequência de vitórias absurda, venceu fazendo aquilo que sabia melhor, como você citou, de ser um cara extrovertido, expansivo, de mostrar isso, inclusive, dentro do octógono, mas não capitalizou. Desculpa te interromper, mas eu acho que fica assim, deixa tudo um pouco mais dramático quando a gente entende que ele, com 7 vitórias consecutivas, tudo no primeiro round, salvando o card no Rio de Janeiro, que estava fraco, e ele foi lá e ajudou, e papapá, ele não conseguiu pegar a luta boa. Então, sim, assim, então, talvez não tenha uma boa vontade. Talvez não exista uma boa vontade da empresa para com ele, acima de tudo que já foi dito. Porque Anthony Hernandes, em 5 rounds no Apex, é a pior luta da categoria para um ser humano, possivelmente. É o altíssimo risco, 0 recompensa, sacou? Então, assim, Pô, mas o Renato, beleza. Vamos lá. O UFC tá aí para oferecer, certo? O cara, aí é uma questão também de gestão de carreira. Com certeza. Tudo bem que o UFC não gosta que você negue luta, né? Não é legal, não é bom para sua carreira, mas você tem que entender o momento que você tá. Eu acho que ali contra o Hernandes ele tava, tô batendo em todo mundo, vambora, vamos bater nesse cara aí. Só que aí, o buraco foi mais embaixo, e parece que ele passou mal, ele falou depois em entrevista que ele foi recuperar peso, comeu macarrão lá, parece que o macarrão tava com um negócio lá, ele ficou mal, não conseguiu, teve diarreia. O cara lutou com caganeira, a verdade é essa ali. Né? E debilita, a gente sabe, né? Debilita, a gente sabe que debilita. Debilitando. Isso ele falou. Ele falou isso. Antes da caganeira, vamos lá. Tipo assim, o Michel, ele se conhece melhor do que ninguém. O Anthony Hernandes treina com aquela galera lá de Las Vegas. Não é a mesma academia, mas todo mundo se conhece ali. Ele já lutou com o Brandon Allen, já lutou. A galera ali, todo mundo se conhece. Se ele conhece bem o Anthony Hernandes, sabe o jogo do cara, um grappler, 5 rounds e tal, na fase que ele estava, ele poderia tentar negociar ou não? Poderia, mas talvez ele viu como oportunidade, ou não tem muito essa gestão da carreira, isso que eu tô te falando, cara. Ou talvez não tem muito, eu não sei quem é o empresário dele, não sei. Eu conheço pouco da vida do Michel, conheço pouco, não tem muito o que falar, a gente consegue falar o que a gente enxerga. E acaba que, assim, ele é um puta de um talento, cara habilidoso, cara carismático, jovem, cara super atlético, um atleta, cara. Eu não tenho dúvida que o esporte que ele fosse praticar, ele ia ter sucesso, cara, porque ele é muito atlético. O cara que faz aquilo com aquela carcaça. Prendado. Bicho, ele é diferente. Prendado. Ele é diferente, cara. Só que ele traça, ele faz algumas escolhas da vida dele, da carreira dele, que acabam desaguando nisso, cara. E essa era uma luta, era uma luta para ele se recuperar. Tudo bem que o Abus não é um cara tão fácil de lutar, mas é um cara vencível pra cacete, pô. Sim. Passou do primeiro round ali, dá pra vencer. Pô, os outros mostraram isso, entendeu? Não é nenhum bicho papão. É um cara que é meio de tabela. E, era luta pro Michel, cara, vinha atropelando todo mundo. Era luta pra ele se recuperar, sabe? E, no entanto, se ele perde na bola, se ele perde lutando, saindo na porrada, é uma coisa. Agora, o cara não apertou o gatilho, galera. O cara não conseguia. Até o caminhar dele tava estranho. Tinha alguma coisa estranha com ele.
tinha alguma coisa. Aquilo não foi falta de treino, sabe? Pelo menos é a minha visão. Aquilo não foi só lesão. Tinha alguma coisa errada com o cara, velho. É o que eu quero acreditar, porque o cara não conseguir caminhar direito, caminhar cruzando perna, lutador desse nível, o cara tem uma base de karateca sinistro, porra. Não tem, velho, não tem explicação. Alguma coisa aconteceu ali. Aí eu te digo, pô, se ele entrou sabendo que tinha alguma coisa errada, não entra, velho. Sai da luta. Mesmo que tome um gancho, mesmo, sabe? Eu tô olhando, eu tô sendo engenheiro de obra pronta, eu tô falando depois do que ele se apresentou. Mas olhando em perspectiva, cara, é melhor não lutar do que se apresentar desse jeito. E vai ser difícil voltar dessa, né? Porque a repercussão vai ser pesada, né? Não tem como muito. E são duas, e né? Não sei, cara. Não sei. Não tá com uma cara boa pro Michel, não, né, Carrano? Não tá, cara. E é isso. É o que a gente tava falando, né? Ele tem. Na melhor fase da carreira dele, ele já teve dificuldade para capitalizar. Não entrou no ranking, continuou pegando luta ruim. E agora é difícil acreditar que alguma coisa vai mudar, né? As coisas vão ser melhores agora que tá difícil. Eu acho que ele vai entrar muito pressionado na próxima luta e vai ter que mostrar muito mais capacidade de reação para poder se sair aí desse buraco que está nesse momento. É uma pena, porque, como vocês falaram, um atleta extremamente talentoso, tinha um potencial muito grande, tem ainda um potencial muito grande, mas está numa situação muito, muito, muito difícil. Eu acho que a luta contra o Hernandes complicou, mas essa, cara, porra, se eles falam assim, a última impressão é a que fica e bicho, não, se eu fosse ele, assim, né, se realmente for alguma coisa assim que dá para consertar rápido, entrar no octógono o mais rápido possível e tirar essa imagem, cara, porque realmente não tá legal, não. E não olhar, não abrir rede social. Ai, pelo amor de Deus, desaparece, que se for ficar desaparece da internet, não posta nada, não olha nada, foco na vida real. Esquece comentário das pessoas, não assiste podcast, não assiste nada. Vai treinar, meu irmão. Vai dar foco na tua vida e porque, meu irmão. Senão, aí só dois detalhes, né? Tipo assim, o pior assim, eu não acho o Abu Magomedov, porra, nada muito acima da nota, sabe? Não é alguém que vai chegar e vai avançar. Não é como se ele tivesse, tipo assim, o João do Boteco fez entrevista com o Demian Maia. Porra, a última luta do Demian Maia foi o Belal Mohamed, que na época não tinha a moral que tem, mas, porra, virou campeão do mundo, né? O Abu Magomedov não vai virar campeão do mundo, né? Então, assim, o Michel também tem um estilo de vida, vocês sabem, né? Figura, né? E aí tem o roteando em tempo real, sai, gosta de umas biritas, de umas festas, de não sei o que lá. No momento desse de fossa, será que ele vai entender que tá ficando mais velho e que, de repente, não é uma boa saída? É difícil, cara. Mudar estilo de vida, mudar gostos e vontades é muito difícil, ainda mais depois de uma certa idade, né? Não estou dizendo que nada disso atrapalhou ele dessa vez, mas, de repente, para a próxima, né? Ele tinha um período de férias, assim. Não sei se ele fazia só quando ele vencia, mas, cara, ele tem uma montanha para escalar e agora, se ele fizer tudo certinho, já vai ser difícil. Se ele procurar subterfúgio e muleta, pode ser ainda pior, né? Tomara que o Michel se recupere.